Começamos agora mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo. Nós estamos ao vivo do Teatro da Universidade Católica, na capital paulista. É uma produção da TV PUC e uma transmissão para todo o Brasil da STV, a rede SESC-Senac de televisão. Diálogos Impertinentes hoje trata do tema o evolucionismo. Nossos dialogadores, em torno dessa temática, o Mário César Cardoso de Pina, que é zoólogo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD em Biologia Evolutiva pela City University of Nova York, de New York, e American Museum of Natural History. Ele, o Mário César, é professor titular e vice-diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Também é pesquisador associado do Smithsonian Institution, compondo o corpo de conselheiros da International Organization for Systematic and Evolutionary Biology. O Mário César atuou como docente e pesquisador visitante em muitas universidades no Brasil e no exterior, além de ser autor de dezenas de artigos científicos e pesquisas, entre elas sobre ictiologia, reconstrução filogenética e evolução. O Mário César Cardoso de Pina dialogará nesse tema evolucionismo com Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo formado pela Unesp, a Universidade Júlio de Mesquita Filho, com mestrado em geotecnia e doutorado em engenharia civil, ambos pela Universidade de São Paulo. O Naor é docente da UNASP, que é o Centro Universitário Adventista, na área de ciência e religião, desde 1995, e coordena o curso de engenharia civil desde 1999. Naor foi professor de geologia de engenharia e de levantamento geológico e geotécnico da USP, em São Carlos, na Escola de Engenharia, de 90 a 94, e também de Geologia Geral e outros na Unesp, entre 1982 e 1990. O Naor Neves tem inúmeros artigos publicados nas áreas de geotecnia e ciência versus religião, e é autor do livro Uma Breve História da Terra, publicado em 2004 pela Sociedade Criacionista Brasileira. Para mediar esse diálogo sobre evolucionismo, nós temos Oscar Pilagalo, representando aqui o jornal Folha de São Paulo, e a minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Queria começar essa conversa sobre evolucionismo perguntando ao Mário, você que trabalha muito com zoologia, e especialmente ictiologia. Eu me lembro dos documentários até que eu mesmo assisti, que você fez, que saiu no National Geographic, sobre bagres, é isso? Na Amazônia. É verdade. É uma coisa curiosa imaginar um brasileiro que lida nessa questão diretamente, esse tipo de estudo, e especialmente porque quando se pensa em evolucionismo, se pensa em Charles Darwin, que jovem ainda passou também aqui pelo Brasil, tem um pequeno relato dele sobre a estada dele em Salvador, que ele registra ali no diário. E a discussão sobre evolucionismo, ela não é exclusivamente de Darwin, naquele momento já havia, como você sabe bem, algumas discussões anteriores, mas ele traz isso à tona. Você acha que o Brasil tem alguma contribuição do ponto de vista científico que seja marcante nesse debate, na defesa do evolucionismo? Olha, o Brasil atualmente, você mencionou a área de ictiologia, que acontece de ser a minha especialidade. Eu sou um biólogo, claro, eu sempre gostei de biologia evolutiva, mas todos nós temos que nos especializar em alguma coisa na qual você vai fazer tese, doutorado, publicar o grosso da sua produção científica. Atualmente, o Brasil é um dos países mais produtivos na área de ictiologia sistemática. O que é ictiologia sistemática? É o estudo da diversidade de peixe de água doce. Isso tem várias razões históricas, mas também é por causa da nossa imensa diversidade de peixe de água doce. Isso, de alguma forma, é um substrato muito importante no qual as pessoas sabem que podem trabalhar e fazer uma carreira. Então, hoje, se você me perguntasse qual o ranking de países que mais são produtivos e avançados na área de sistemática de peixes, eu diria que é Estados Unidos primeiro, Brasil segundo. Não era verdade 20 anos atrás. Isso é um fenômeno relativamente recente. E essas pessoas trabalham não só com diversidade descritiva, mas também com diversidade do ponto de vista evolutivo. Elas estão trabalhando não só em
entender quantas espécies a gente tem, quais espécies existem. Aqui tem muita coisa nova, muitas espécies que não foi descrita, mas também quais são as relações evolutivas, que tecnicamente são chamadas relações filogenéticas, entre essas espécies. Então eu diria que a contribuição do Brasil, é claro, se você for ver no século XIX, não tem, na época de Darwin, a época em que isso realmente floresceu de uma maneira socialmente impactante, não havia nada. Mas se você for ver agora, nos últimos anos, o Brasil certamente tem um papel importante. É claro que eu poderia sair da minha área de ictiologia e para outras áreas também. A genética de populações brasileira floresceu bastante a partir da década de 60. E hoje em dia a gente tem especialistas em praticamente todas as áreas evolutivas, de evolução molecular até evolução de biotas, que é a biogeografia. Naor, como é que você vê a presença do Brasil nessa discussão sobre evolução, sobre evolucionismo? Você que é um geólogo, né, que fez seus estudos de mestrado, doutorado, tem formação e ensinou nessa área, né? A ideia de o Brasil ser um dos países onde a discussão sobre evolucionismo, do ponto de vista da comprovação, né, daquilo que a ciência traz como seus avatares centrais, ser um local, em função da diversidade, onde isso é especial. É algo que soa para você como um local onde a ideia do evolucionismo é mais forte, ou nós temos terreno para discussões ou hipóteses não evolucionistas aqui? Bem, eu diria que tradicionalmente os países protestantes esse confronto é mais frequente, especialmente nos Estados Unidos e na Austrália. São países de tradição protestante. Eu creio que no Brasil não tem sido tão frequente, e inclusive parabenizo a direção desse programa pela escolha do tema, porque esse assunto está tomando corpo e se tornando presente muito, muito mesmo nos Estados Unidos. E eu creio que estão surgindo questionamentos e como nunca está havendo um espaço, uma abertura, creio eu, democrática para que os dois principais modelos das origens sejam apresentados. E quando você fala nos Estados Unidos, na Austrália, você menciona países, né, de orientação protestante, reformada. Você acha que existe algum movimento de natureza religiosa que leve nos países de maior hegemonia protestante esse tema, criacionismo, evolucionismo, vir à tona? Porque o Brasil, majoritariamente católico na sua história, por que é que isso seria então secundarizado? Eu creio que não seria apenas uma reação, uma ação por parte da comunidade científica protestante. Está havendo, inclusive, questionamentos dentro do próprio evolucionismo. Muito embora isso não tenha aparecido com frequência como deveria aparecer, pela mídia mesmo, nas instituições de ensino superior, está havendo muito questionamento dentre os próprios evolucionistas com relação à evolução, como se o neodarwinismo realmente não respondesse muitas questões frente aos novos dados e novas descobertas em várias áreas, não só na biologia, mas na geologia, eu diria a física e assim por diante. Pois não? O evolucionismo, como você mencionou, realmente pode não responder todas as questões. Mas, por outro lado, quer dizer, eu acho que, hegemonicamente, a ciência tende a buscar respostas dentro do evolucionismo e não voltar atrás e ir para o criacionismo ou alguma forma assemelhada. Porque nos Estados Unidos se fala de um tal de neocriacionismo, que não é exatamente o criacionismo, mas é uma coisa parecida. Enfim, quer dizer, você acha que essa fissura que você está descrevendo, ela realmente é muito relevante, ou a hegemonia do evolucionismo ela continua forte? Ela continua forte, mas eu diria que muitos se referem aos questionamentos como sendo ligados a aspectos superficiais ou periféricos. Eu diria que não. Esses questionamentos estão sendo levantados, inclusive, nos postulados básicos, fundamentais do evolucionismo. E eu diria que, historicamente, se formos analisar desde o início da ciência moderna, iremos verificar que, especialmente no século XVI, XVII, quando a ciência moderna surge realmente de maneira expressiva, a ciência e a religião caminhavam juntas. Essa dicotomia surgiu de maneira paradoxal com o iluminismo, ao mesmo tempo que ele veio trazendo liberdade, livre expressão, o clero Mas são hipóteses que se excluem, não é? Olha, essa pergunta me foi feita a semana passada. Estava num evento e uma jornalista da Globo fez a seguinte pergunta: mas como é possível
vocês conciliarem ciência e religião se elas atuam em campos opostos. Nesse aspecto, se for permitido um momento da nossa discussão, seria interessante que eu definisse realmente o que significaria criacionismo, que eu creio que, de modo geral, isso não tem sido colocado da maneira correta pela mídia. Eu queria que o Mário fizesse uma definição daquilo que você entende por evolucionismo, certo? Inclusive perguntar a você, e depois, sem dúvida, trazer com o Naor também, tá? Na tua convicção como pesquisador cientista, né, o Naor levantou algumas vezes a hipótese do evolucionismo ter hoje, né, vários questionamentos, o que é uma coisa usual em ciência, mas existe algum abalo, né, da convicção da teoria evolucionista? Em outras palavras, para você, evolucionismo é uma hipótese ou é uma lei científica? Para mim, evolucionismo, eu já não gosto muito da palavra, porque ismo dá a impressão que é alguma coisa como islamismo, ou comunismo, ou capitalismo, alguma ideologia. Não, eu falo de evolução, né? Existem duas coisas, duas frentes nas quais a gente pode entender a evolução. A primeira é o fato da evolução, ou seja, é a simples constatação de que os organismos vivos, eu estou falando só de evolução biológica, a gente pode falar de evolução de outros sistemas históricos, mas eu vou restringir a biológica, que é o cerne, o foco do nosso debate, eu suponho. A evolução como fato, ela é a constatação de que os organismos compartilham ancestrais comuns, de que os organismos estão unidos por relações históricas. Ou seja, eles não têm origens independentes. Os organismos são parte de um todo que envolveu diversificação. Ou seja, os organismos, os seres vivos são diversos porque eles se tornaram diversos com o tempo e não porque eles foram criados diversos abruptamente. Então, o cerne do evolucionismo, como constatação, a partir dos dados, a partir do que a gente vê, é esse. É de que existem relações evolutivas. Uma outra coisa é você ter os mecanismos que vão explicar como essa diversificação, como os processos evolutivos atuam sobre as espécies para resultar nesse padrão que nós vemos hoje. Então, se tivesse que, olhando o panorama evolutivo como um participante do campo, eu não vejo nenhum abalo na teoria evolutiva, no fato evolutivo, na percepção de que os organismos estão relacionados. Isso eu acho que tem sido verdade muito antes de Darwin já. Os padrões de diversidade e a organização hierárquica dos atributos dos organismos, ou seja, das características, são coisas que praticamente nos esfregam na cara que há alguma origem hierárquica dessa diversidade. E isso exclui a ideia de criação? Isso exclui a ideia de criação, no meu entender e no entender da maioria das pessoas que trabalham com esse tema. Eu não vejo essa tensão. Eu vejo, é claro, as tensões normais que existem em qualquer campo científico acerca de mecanismos específicos, acerca de qual modelo de evolução molecular explica isso ou aquilo, qual hipótese de parentesco filogenético é mais corroborada, de qual método é mais favorecido que o outro. Isso existe, claro, como em todo o campo científico, é uma coisa normal. Aí nós vamos voltar. Naor, como é que você define então a ideia de criacionismo ou de criação, para pegar a noção de evolução, para evitar o excesso do ismo, né, para ele não ficar mera ideologia? Vamos aos fatos. Boa parte praticamente da interpretação evolucionista no campo da biologia parte da organização mais ou menos ordenada dos fósseis na coluna geológica. É o principal argumento, muito embora desde a biologia molecular, os relógios moleculares, a microbiologia, procura realmente, de maneira aparentemente independente, descrever realmente o processo evolutivo, praticamente o registro fóssil que concede ou confere os principais elementos para a construção realmente do modelo evolutivo. Bom, os fatos, realmente um registro fóssil é uma realidade. Agora o que é interessante é que já no Cambriano, quando aparece a explosão cambriana seria uma coisa difícil de explicar em termos evolutivos, aparecem os fílons praticamente definidos, abruptamente. Então, nesse caso, a ideia de parentesco é totalmente descartada. Eles aparecem repetidamente. Se você for um pré-cambriano, onde eles iam aparecer realmente, quem sabe, os primeiros galhos a partir de um tronco comum, eles estão ausentes. E no campo da geologia, realmente, alguns dizem, mas se você tem metamorfismo e outros fenômenos geológicos que pode ter, de alguma forma, obliterado esses seres mais delicados. Não, você encontra... Cambriano, quanto é? Em termos de tempo, de agora para trás, dá para calcular? Em termos da geologia convencional, seria a geocronologia padrão,
em torno de 540 milhões de anos, teria surgido a explosão cambriana. Tá. Bem, então, essa distribuição dos fósseis é um fato. Agora, parentesco é uma interpretação. Na realidade, semelhanças pode significar mais de uma coisa, não apenas parentesco. Tá. Né? As homologias, analogias, a biologia comparada, ela pode ser traduzida de outra maneira. Então, eu diria que os fatos é o registro fóssil. A maneira como esses elementos, esses fósseis são interpretados, realmente, aí nós vamos para um campo, eu diria, mais especulativo, tanto o criacionismo como o evolucionismo não constituem teorias científicas. Você está lidando com uma ciência histórica. O significado clássico de ciência, você tem que se falsear, testar aquilo que você está afirmando. E você está realmente lidando com eventos únicos do passado, tanto na visão criacionista como na visão evolucionista. Então, eu diria que é uma ciência histórica, você não pode testar, falsear. Então, o termo cientificamente comprovado é inadequado. Nós estamos fechando esse bloco e depois eu quero conversar no próximo bloco, Oscar e eu, né, para conversar, por exemplo, com o Mário. Essa evolução, ela tem um registro fóssil, mas ela não cessou, supostamente ela ainda tem movimentos. Então não é só o fóssil o único registro, embora, como lembrou bem o Naor, pode ser interpretação. Né? Será que é assim mesmo? Por que essa ideia de que há necessidade de uma criação? Né? Ou por que não tê-la também? Por que supor que seja uma evolução que seja absolutamente natural, sem interferência de uma inteligência superior ou de uma força? Esse é o tema hoje dos Diálogos Impertinentes, que trata do tema evolucionismo, com o zoólogo Mário César Cardoso de Pina e o geólogo Naor Neves de Souza Júnior. Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema o evolucionismo, dialoga com você, aguarda as suas questões, faz o intervalo agora, já volta. Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema o evolucionismo. Nossos convidados, o Mário César Cardoso de Pina, que é professor titular da USP, e o Naor Neves de Souza Júnior, que coordena e é docente, né, no Centro Universitário Adventista, a UNASP, e é geólogo de formação. No bloco anterior, começamos esse diálogo em que o próprio Mário dizia, no ponto de partida, da evolução como um fato científico apoiado, né, numa perspectiva de que os seres vivos têm, né, um passado comum, ou seja, uma origem comum, não um passado em si, mas ele também. E o Naor levantava a ideia de que talvez o que se tenha mais são evidências de natureza de demonstrativos fósseis, e a interpretação sobre o aparecimento daquilo é que pode ser colocada em xeque. Nós fechamos o bloco e agora o Oscar retoma uma questão a partir exatamente dessa reflexão. Exatamente, porque o Naor citou a questão da explosão do período cambriano como uma dificuldade para se encaixar isso dentro da tese da evolução. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque você, na primeira intervenção, disse que não via nenhuma possibilidade de abalo dessa teoria e essa menção, enfim, teria uma influência grande. O registro fóssil, ele sempre foi, desde o advento das teorias evolutivas, um forte argumento em favor da transmutação das espécies, ou seja, de descendência com modificação. Na época de Darwin, o registro fóssil era muito incompleto. Mas o que já havia era suficiente para que as pessoas pensassem que o registro fóssil deveria ser fonte importante de evidência para a evolução, caso ela fosse um fato. Na época, pouco depois da publicação da Origem das Espécies, foi descoberto o fóssil do Archaeopteryx, aquela famosa ave fóssil que era intermediário entre aves e, na época, se consideravam os répteis. Hoje sabe-se que ele era um tipo de dinossauro. E isso foi visto como uma coisa muito pertinente para a teoria da evolução na época, porque a ideia era de que você pode ter coisas muito diferentes hoje, mas que se você for voltando no passado, gradualmente, você vai vendo que elas vão ficando cada vez mais semelhantes. E os fósseis são representantes dessas linhagens passadas. Portanto, eles tendem a ser mais intermediários entre os grupos que nós conhecemos do que os animais recentes. Claro, tudo isso é contingencial. A gente tem animais recentes que são intermediários entre grandes grupos também. Tudo depende de extinção, e extinção é uma coisa que depende do ambiente, não depende de mecanismo interno de evolução. Hoje em dia, vários desses problemas que eram vistos como sendo hiatos ou lacunas no registro fóssil já foram resolvidos. Por quê? Porque o registro fóssil é algo aleatório. A fossilização é uma coisa improvável que ocorre
e não só improvável e aleatório no seu acontecimento, como também na sua descoberta. O que os últimos 150 anos têm nos mostrado é que várias das lacunas que eram consideradas clássicas vêm sendo preenchidas pelos fósseis. E não há razão para crer que isso não vá se continuar se estendendo para outros problemas que nós temos no momento. Vários grupos, animais e vegetais, apresentam grande diversidade após a evolução de alguma coisa específica que permite a elas invadir um novo ambiente. Isso é um fenômeno comum na história da vida. Determinado grupo desenvolve uma característica e essa característica, por exemplo, permite a ela invadir terra e ela se diversifica muito. O que aconteceu no Cambriano provavelmente foi algo parecido relacionado à metamerização, ou seja, a segmentação do corpo, à integração de uma multicelularidade eficiente, que permitiu aos organismos realmente se diversificar de acordo com os ambientes que havia na época. Existem casos mais recentes disso, existem casos disso em peixes em lagos da África. Frequentemente, essa explosão de diversidade ocorre. Isso é um fenômeno relativamente bem documentado e bem conhecido. Em várias épocas geológicas isso ocorreu. As extinções periódicas geralmente são portas abertas para um aumento de diversidade. Vários casos emblemáticos de lacunas no registro fóssil, por exemplo, a origem de aves, a origem de baleias, que são mamíferos muito diferentes dos outros mamíferos. Eles foram considerados por muito tempo como grandes lacunas que precisavam de uma explicação, porque não havia o registro fóssil. Nos últimos 30, 40 anos, essas lacunas foram sendo gradualmente preenchidas. Hoje, a evolução de cetáceo, que é o grupo que inclui baleias, golfinhos, que são mamíferos muito diferentes do resto, ele é praticamente descrita passo a passo. Existem fósseis de todos os tipos, levando desde animais que pareciam com um cachorro, uma mistura de cachorro com anta, até uma baleia. Existe registro fóssil de tudo, inclusive da migração das narinas. Melhor que isso, só se a gente tivesse um videotape da evolução. O registro fóssil está completo, nesse caso. É claro, você sempre pode querer um pouquinho mais. Sempre é possível. Existe um limite no quanto você pode subdividir um contínuo. A evolução das aves também. A evolução das aves hoje é documentada por uma imensidão de fósseis que praticamente cobrem toda a diferença, a divergência que existe entre as aves modernas e os dinossauros, uma parte dos dinossauros. Então, mas por que, por exemplo, o Naor não se satisfaz com a tua explicação? Enquanto você falava, ele, evidentemente, estava atento, mas vez ou outra manifestava alguma discordância. Disse, eu não estava prestando atenção, mas ele fazia, não. Mas como se não tivesse essa prova, não tivesse o preenchimento da lacuna. Tendo visto que o Naor é um cientista de formação, você acha que a divergência de ponto de vista dentro da ciência, ou é a tua perspectiva de fé que te leva a pensar assim? Não, vamos aos fatos. O registro fóssil é um fato. Agora, muitas vezes ele é utilizado, colocado, muitas ilustrações, colocando seres intermediários fictícios. Na verdade, não existiram. Desde Darwin, ele mesmo esperava que as lacunas fossem preenchidas, mas é incrível, com raríssimas exceções, dele para cá, quase todas as descobertas de fósseis se encaixam naquilo que já existe. Então, a necessidade de seres de transição é imensa, devia ter realmente bilhões, trilhões de seres de transição. Talvez o único ser de transição que possa ser considerado seria o Archaeopteryx, mas é uma ave plena, uma ave extinta, diferente das de hoje. Da mesma forma que o ornitorrinco é um ser estranho, com características intermediárias também, tipo um mosaico. Não indica necessariamente ancestralidade ou parentesco. Então, quando se fala em registro fóssil, na realidade, eu diria que o grande problema é os seres. Então, é tanto que o próprio Gould, ele resolveu elencar, por exemplo, o gradualismo explica, ou seja, essa visão dos intermediários estarem presentes seria realmente uma ideia que favoreceria o gradualismo, mudanças lentas e graduais. Isso não está presente no registro fóssil. É tanto que Stephen Jay Gould colocou, o salto pontuado, mudanças rápidas, não é? Mas essas mudanças realmente rápidas não são verificáveis hoje. Eu diria que o principal problema, além de estar no registro fóssil com relação à sequência da evolução, falta os seres intermediários. Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje conversando sobre o tema, o evolucionismo. No bloco anterior, falávamos mais ao final, a partir de uma explicação bastante densa do Naor, sobre se havia a possibilidade de se supor o evolucionismo, o criacionismo como sendo um elemento de explicação para a própria origem da vida
E o Naor não chegou a especificar naquele momento isso, mas deu, né, fez uma explanação sobre a questão de que alguns indícios, né, de fenômenos que ocorreram no nosso planeta, a partir de bases geológicas, eles teriam informação, inclusive, no registro religioso dos judeus e dos cristãos, né, e também dos islâmicos, que é o texto religioso hebraico. Né. É curioso também, como perguntava eu, né, logo no final do bloco, se o Mário César, que é um zoólogo e que não está trabalhando tal como o Naor, com um ponto de vista também religioso, se havia alguma evidência de extinção, né, em massa das espécies e um renascimento da vida, que o Naor não explicou, depois sem dúvida ele fará. O Naor citou algumas vezes Stephen Jay Gould, e ele tem uma frase, o Jay Gould, que eu gosto demais, grande, né, pensador já falecido, que ele diz o seguinte: não basta um homem ser perseguido para se tornar um novo Galileu. Como ele, Galileu, ele tem que estar certo. Certo? Pergunto eu, existe evidência de extinção em massa da vida no planeta? Sim, existem várias evidências. O registro fóssil, aliás, é a razão pela qual a gente tem a escala geológica dividida da maneira como ela está dividida. Devido a mudanças faunísticas muito pronunciadas, muito bem marcadas. Existem várias hipóteses para se explicar o porquê desses padrões. Uma das mais favorecidas é que existem impactos meteoríticos na Terra, periódicos, não é a única, claro, e que resultam na extinção de grande parte da biodiversidade, não toda. As piores se extinguiram por volta de 95% das espécies, de acordo com o registro fóssil, claro. Outras foram menos, da extinção dos dinossauros Cretáceo foi aproximadamente 65% das espécies, 70% das espécies do registro fóssil. É claro que o registro fóssil tem aquelas espécies que deixam fósseis, que têm partes duras, que têm partes que são fossilizáveis. Mas é claro, sempre sobraram espécies nessas catástrofes, espécies essas que se tornaram a base da diversificação do próximo período. Então, isso eu acho que é a ortodoxia na evolução de hoje. Não existe problema com extinções periódicas, como isso é chamado. Há vários pontos na exposição do Nahor que eu acho que necessitam de mais esclarecimento. Por exemplo, voltando à questão das lacunas no registro fóssil, eu realmente não posso concordar com a ideia de que o registro fóssil é dessa forma tão incompleto e que só existem esses intermediários. Hoje em dia, intermediários são encontrados em praticamente todos os grupos, né? Não só de vertebrados, mas no grupo de peixes com que eu trabalho, existem fósseis unindo praticamente todos os grandes grupos de peixes. As aves estão unidas aos dinossauros facilmente, com uma sucessão de pelo menos 25 fósseis bem conhecidos. Os cetáceos também, conforme eu já mencionei. Isso só para ficar nos vertebrados. Se a gente for para os invertebrados, existe também toda uma série de fósseis intermediários. É claro que existem ainda lacunas entre grandes grupos, em alguns grandes grupos. Isso vai ser preenchido com o tempo, espera-se, seguindo o padrão que tem sido. E não tem de maneira nenhuma impedido que as relações evolutivas desses organismos sejam reconstruídas através dos métodos comparativos que são normais, né? São inferências evolutivas, mas a ciência é baseada nessas inferências indiretas sempre, né? As coisas óbvias já foram descobertas há muito tempo. A questão do gradualismo versus saltacionismo, e o nome dessa hipótese do Stephen Jay Gould é equilíbrio pontuado, ela tenta explicar de que maneira, às vezes, aparentemente, você tem um salto brusco na evolução. E em vez de ser paulatino, aparentemente. Mas o cerne da teoria é justamente esse. É de que não é um pulo aparente. Porque as populações, elas evoluem muito mais rápido quando o seu tamanho é pequeno. Então, o que o Gould fez em colaboração com o Eldredge, a ideia original é do Niles Eldredge, depois o Gould se juntou a ele, eles publicaram junto vários artigos e livros sobre isso, foi com base em um registro extremamente detalhado de populações de moluscos fósseis, de conchas fósseis, em que você podia ver todos os detalhes de várias populações se separando. Então, com isso, eles perceberam que muitas vezes o padrão evolutivo, que aparentemente é um pulo, ele na verdade é uma pequena população que se separou, teve uma taxa de evolução mais rápida. Isso tudo é lido num registro fóssil extremamente detalhado, porque concha é uma coisa dura, então se fossiliza muito bem por muito tempo, e depois ela se juntou à população original e ocupou a área daquela população. Então dá a impressão que uma espécie sucedeu a outra muito rapidamente, quando na verdade houve um período de evolução numa população menor,
que depois ocupou a área da espécie ancestral e dá a impressão no registro fóssil, se você não tiver acesso a tudo isso, de que foi um pulo. É claro que as taxas de evolução sempre variam muito, de grupo para grupo e ao longo do tempo. Existem grupos que evoluem muito lentamente, que têm mais ou menos a mesma cara hoje que eles tinham 500 milhões de anos atrás, e existem espécies que mudam muito mais rápido. Tudo isso depende de contingências da Nós mudamos história. muito, mudamos rápido. Nós mudamos muito rápido, por exemplo. Agora, se você pegar um braquiópodo, existem espécies que são praticamente indistinguíveis de fósseis de quase 1 bilhão de anos. Então, as taxas de evolução variam muito. E isso, eu também não acho que seja um desafio à teoria evolutiva. Eu acho que isso se enquadra dentro do que se espera, aliás. Mesmo que a gente não tivesse esses casos todos, eles seriam previsíveis, porque é normal que isso aconteça. Populações grandes têm uma inércia maior, uma inércia genética maior. Populações pequenas evoluem muito rápido. Existem casos, a gente mencionou o assunto rapidamente, mas depois não voltou a ele, de fatores evolutivos atuando no momento. Existe isso? Sim. Existem muitos casos disso. E existem casos disso, inclusive, nos tempos históricos. Existem aqueles exemplos clássicos, claro, do melanismo industrial e de coisas assim, mas existem outros muito mais até convincentes hoje em dia. Só um que me vem à mente agora, por exemplo, uma introdução que fizeram de salmão, que os americanos chamam de sockeye salmon, é uma espécie de salmão, no Lago Washington. Isso foi na década de 50. E por contingências locais, essa população introduzida de alevinos, algumas se estabeleceram no rio, que abre no Lago Washington, e outras se estabeleceram no próprio lago, desovando numa margem que era favorável à desova. Era a mesma população original, o mesmo balde de filhotes. O que aconteceu hoje, 50 anos depois? A gente tem duas populações que já não se cruzam, apesar de elas poderem se cruzar no Lago Washington, que elas se misturam ali. Existe uma população que está ficando morfologicamente e fisiologicamente adaptada ao rio, ou seja, eles têm uma forma mais alongada, enquanto que a do lago, onde as correntes praticamente não existem, eles têm uma forma mais alta, uma forma mais arredondada. A ideia de criação excluiria isso que o Mário está explicando também? Ela exclui, por exemplo, essa lógica dos peixes que ele apronta agora, etc. A noção de criação teria de excluir esta ideia de evolução que ele aponta? Eu passo em seguida, mas um pouquinho antes, com relação ao próprio registro fóssil, muito embora eu seja geólogo, o Mário é um biólogo, a paleontologia é uma interface. Podemos realmente navegar um pouquinho nessa área, que é uma interface entre a geologia e a biologia. Mas o que chama atenção realmente no registro fóssil é o próprio registro fóssil. A maneira realmente como os fósseis são encontrados. Eu diria que é pura interpretação você tirar cenários de ambientes onde os seres estão se desenvolvendo naturalmente, depois desaparecendo. Quando você analisa uma camada geológica, por exemplo, entre uma camada e outra, você, de modo geral, no Fanerozoico, onde realmente você tem os fósseis em grande quantidade, vai do Cambriano até o recente, mas praticamente eu diria do Cambriano terciário, você tem muitos fósseis. Você irá verificar que os contatos entre as camadas que têm fósseis são contatos plano-paralelos. E muitos desses contatos, a evolução coloca como existindo períodos de tempo prolongados entre um e outro. Isso é um absurdo, porque em vários casos a rocha passa para a outra de maneira gradual. E o contato realmente sendo plano, paralelo, qualquer tempo geológico, não precisa ser de milhões de anos, alguns milhares de anos, seria o suficiente para estabelecer um parorrelevo. Então você teria contatos irregulares. Isso não percebe isso. Então isso você explica, eu entendo, mas você não explica para mim uma coisa ainda. Você vem dentro dessa reflexão resistindo a algumas interpretações em relação aos registros fósseis. Sim. Mas o que isso tem a ver com a ideia de criação? Sim. Não, mas é que você fala, você chega lá, mas nós já estamos no terceiro bloco. Sim, mas você tem que chegar. É bom dizer, voltar a dizer, que as lacunas são muito maiores do que os intermediários. Mas as lacunas provam o quê? Que existe um Deus criador, é isso? Ok. Respostas simplistas, eu creio que... Vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui. Rapidinho. Na realidade, o registro fóssil não permite interpretação pela geologia, porque os fatores intracamada são fósseis, estão lá. E eu uso o termo estase para explicar realmente uma mudança, mas eles são evidências de catástrofe. Estão soterrados lá. Não há como... os aspectos interestrato entre uma camada e outra demonstram realmente rapidez. Bem, então, são seres que foram rapidamente soterrados, em episódios mais ou menos enérgicos. Agora, ao associar essa variação que ocorre na coluna geológica
com a evolução, eu acho que é precaríssimo. Se existe uma condição hoje que eu posso aceitar, que está ocorrendo hoje, mudanças ocorrem hoje, especiação, microevolução. Só que essas mudanças são dentro daquela informação genética já existente. Para eu imaginar que desses processos microevolutivos, que a evolução cita com bastante frequência, mesmo especiação, eu passar para processos macroevolutivos, eu preciso da geração, da criação de nova informação genética. Certo. Esse mecanismo não existe. A biologia até hoje não conseguiu realmente... Não existe ou ela não explica? Não existe até hoje. Eu precisaria entender claramente um mecanismo genético capaz de gerar nova informação genética. É possível criar isso, nova informação genética. Existe essa lógica que o Naor tão bem coloca? Sim, existe, ela existe. É, inclusive, capaz de causar modificações na aparência dos organismos que, para os nossos olhos, são extremamente gritantes. Por exemplo, os Hox genes, os genes Hox. Eles são capazes de determinar a segmentação de um corpo inteiro, são capazes de determinar uma complexa estrutura anatômica numa área diferente, com pequenas modificações genéticas. Então, é possível se pensar nisso mesmo se tratando da aparência dos organismos. É claro que se você for para o nível bioquímico, a gente tem toda uma outra gama de fenômenos em que isso pode ser observado. Mas mesmo na aparência morfológica, que é aquilo que tem mais apelo para as pessoas que olham os organismos sem trabalhar com eles, a gente pode ver isso. Existem mecanismos genéticos capazes, inclusive, de explicar aparentes saltos em evolução. O que poderia ter acontecido num determinado caso. E eles não pressuporiam uma lógica ou um princípio inteligente, que é uma expressão que o Naor não usou, mas eu estou usando. Não presume isso. Claro, a evolução, ela é uma ideia completamente materialista. Não existe espaço na biologia para o sobrenatural hoje em dia. Existia até 100 anos atrás, 150 anos atrás. Hoje em dia não existe mais espaço na biologia para o sobrenatural. Não significa que ela negue, ela não coloca em discussão. Significa que ela negue certas interpretações, que têm impacto sobre interpretações biológicas. Você perguntou logo no começo do programa por que no Brasil o criacionismo não tem tanta força quanto nos países protestantes. Porque o Naor afirmava, né? Mostrava exato. quanto que traz isso. Isso é uma pergunta interessante, eu acho que eu tenho explicação. Porque no catolicismo a evolução hoje em dia não é vista como algo contra a doutrina. Em 96 saiu um documento do Vaticano, do Papa João Paulo II, dizendo que a evolução material, a evolução do corpo, ela era perfeitamente passível de uma explicação evolucionista biológica, passível de uma explicação darwinista. Era simplesmente a colocação da alma que era o sobrenatural. Era isso que não explicaria. É claro que eu não concordo nem com esse último ponto, mas é uma concessão que a Igreja Católica fez ao evolucionismo. E é o que eu vejo como o que é a ciência biológica com evidências que hoje são arrasadoras. Nós estamos fechando esse bloco, que é o terceiro, dentro da tua prática religiosa. Por exemplo, você é um docente dentro do Instituto Adventista, e suponho seja você também adventista. Né? Existe alguma possibilidade de se ter essa mesma conduta que o Mário falava agora, ou seja, de assimilar o evolucionismo sem negar do ponto de vista religioso? Respondo agora? Claro. Okay. E o que não sobrar, a gente vai para o próximo. Ele mesmo disse que não concorda. Eu creio que seria uma incompatibilidade modelo clássico do evolucionismo. A evolução não é dirigida, ela é finalista. Eu disse que não concordo com a postura do Vaticano integralmente. Também. Okay. Não existe propósito, ela ocorre de maneira aleatória, a evolução. Se você realmente coloca um Deus, um processo evolutivo, você está dirigindo, é como se estivesse coordenando. Então, o evolucionismo teísta é um modelo aceito por muitos cientistas cristãos. Ele pressupõe, então, de alguma forma, Deus coordenando o processo da evolução. Como se estivesse coordenando realmente os processos micro, macro evolutivos, e, em algum momento, com uma certa liberdade para a ação da seleção natural, e quem sabe das mutações. Você criou o pano de fundo, agora nós vamos fazer um intervalo. Okay. Eu queria deixar a surpresa, né? Porque agora que a conversa começa nessa circulação. Existe um Deus no pano de fundo, existe essa necessidade, nós vamos retomar, começar depois com o Naor. Né? Exatamente nisso, Diálogos Impertinentes fala de evolucionismo. Disse o Mário, não precisa Deus ou criação nessa história. Diz o Naor, sem Deus não dá para entender. Vamos fazer um intervalo, Diálogos Impertinentes, e já volta.
voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema o evolucionismo. Nós dialogadores, o Mário César Cardoso de Pina, que é zoólogo, professor titular da Universidade de São Paulo, e o Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo e é um dos coordenadores dentro da UNASP, que é o Centro Universitário Adventista. Durante todo o nosso programa, nós dialogadores trataram de várias dessas questões ligadas ao evolucionismo. Sobrou uma questão no bloco anterior, e esse bloco agora e o próximo serão dedicados a questões que nos chegam por fax, telefone e e-mail, ou de quem está aqui conosco na plateia. O Oscar vai trazer à tona a questão que ficou e que eu não, em função do tempo, não deixei que o Naor pudesse terminar tão bem como eu vinha fazendo. O Mário citou o pronunciamento do Papa João Paulo II, que mais ou menos buscou uma ponte, talvez, entre a evolução e a criação. Hoje, nos Estados Unidos, há um grande debate sobre exatamente esse ensino do criacionismo nas escolas. Inclusive, foi derrotado e não pôde ser aplicado em escolas públicas como ciência. Pode ser explicado como religião, mas não como ciência. O que eu te pergunto é isso, quer dizer, hoje em dia, é possível a gente acreditar nessa teoria da criação como eu me perdi um pouco aqui, mas... Como uma explicação racional? Porque, na verdade, o que existe é uma teoria aleatória que explica a criação e, por outro lado, uma teoria que prevê uma coisa direcionada. As duas coisas não são compatíveis. Esse neocriacionismo nos Estados Unidos faz essa ponte? Bem, existem vários movimentos nos Estados Unidos. Eu gostaria de dizer que lá não tenho certeza, mas aqui com certeza 3 afirmações são frequentemente citadas pela mídia e, na minha entender, equivocadas. A primeira delas, que cientificamente eu não concordo. A religião, discordo. Design inteligente é um movimento que está surgindo nos Estados Unidos e tomando corpo aqui no Brasil também. Esse é o neocriacionismo. Criacionismo disfarçado, concordo. Por definição, realmente não faz sentido. Não é criacionismo disfarçado, é outro movimento. Bem, nós terminamos o bloco anterior com a tentativa de se associar ao modelo da evolução com a ideia de um Deus criador. Eu diria que tanto no que diz respeito ao campo da ciência, ou melhor dizendo, no campo do que a evolução apresenta, não há espaço para uma direção. Existe um famoso biólogo já falecido, Newton Freimaia. Ele procura realmente colocar as bases do evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta é aquele realmente que, de certa forma, foi adotado, foi valorizado pela declaração de João Paulo II. Então, pelo lado da evolução, não há como realmente um Deus, mesmo que haja um espaço para uma liberdade para as mutações e a seleção natural atuar, ela não é dirigida em nenhum momento à evolução. Então não caberia realmente o papel de Deus no processo evolutivo. Pelo lado da religião, imaginamos um Deus desenvolvendo um processo onde o mais apto sobrevive. Onde estão os direitos, a igualdade do ser humano? Então, também no aspecto bíblico, não há espaço para a evolução. Então, eu diria que o evolucionismo teísta é duplamente equivocado. Seria até mais intuitivo você imaginar o processo evolutivo clássico ateísta, ou naturalista, do que tentar associar a pessoa de Deus à evolução. Então, voltando, o criacionismo realmente não é sinônimo de a religião ou Bíblia. É a associação entre conhecimento científico, convencional, o método científico é utilizado de maneira correta e completa com o conhecimento bíblico pertinente. E essa harmonia, praticamente, ela não me trouxe nenhum prejuízo, pelo contrário. Meus trabalhos de pesquisa, eu com a mente cristã, desenvolvi meu trabalho rapidamente e não tive nenhuma dificuldade, pelo contrário, eu acho que fui até beneficiado com a visão que eu tenho ao desenvolver a metodologia científica clássica. Então, eu diria que é importante que fique claro, criacionismo não é sinônimo de religião. É o conhecimento bíblico. Não se fala conhecimento bíblico, tem muitas religiões bíblico-cristãs. É uma questão de você realmente interpretar a Bíblia de maneira correta. Infelizmente, cada um interpreta da sua maneira. Existe uma subjetividade muito maior no campo da religião do que no campo da ciência. A Bíblia, tal como os registros fósseis, é uma questão de interpretação? Bem, infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que felizmente. Bom, no caso, vamos voltar. Então, esses seres que foram mortos de maneira catastrófica,
que para mim se ajusta perfeitamente à narrativa bíblica do dilúvio. Eu não vejo nenhum problema. Sim. As minhas pesquisas científicas, eu tenho artigos publicados em vários lugares no Brasil e fora, nenhuma compatibilidade. E esses seres, se eu valorizo Gênesis 7, 8, eu creio que tranquilamente eu posso me reportar a Gênesis 1, que fala que esses que morreram, essa extinção generalizada de seres criados a princípio por Deus. Por que eu falo criados? Só com base na Bíblia? Não. Hoje o próprio movimento do design inteligente, que não é criacionismo, vem levantando as questões relevantes, mostrando que por detrás de toda a sofisticação, complexidade dos seres, deve existir uma inteligência. É um absurdo imaginar que a mente humana, capaz de fazer coisas tão complicadas, nós conseguimos interpretar, bom, isso aqui não surgiu por acaso. O homem fez um artefato humano. Imaginar que essa mente prodigiosa surgiu por acaso. Por detrás de algo realmente complexo, deve existir uma inteligência. Então, eu creio que fica muito simples nós imaginarmos, claro, é evidente, que por detrás realmente do ser humano existe um Deus Criador. Nós temos várias questões, agora nós vamos começar nesse bloco e no próximo. As respostas a elas são mais curtas em relação a isso, porque agora não é mais o ideário, mas o Mário ainda tem uma posição no bloco. Pequena colocação, eu concordo plenamente com o Nahor de que é impossível a gente imaginar algo complexo como a mente humana surgindo por acaso. Mas eu também não acho que o evolucionismo proponha isso. O evolucionismo propõe que a origem das variações, ou seja, das mutações, em primeiro lugar, ela é aleatória. Mas a seleção natural não tem nada de aleatória. Ela é um processo gerador de complexidade por processos puramente naturais. Então a complexidade, ela surge a partir de processos puramente naturais, com base na variação, na variabilidade que existe. A maior parte da variabilidade que existe hoje, ela já é herdada. Ela não são mutações novas, são variações que já existem na população vindas de antes. Mas existem também mutações novas. A origem das mutações, essa sim, é aleatória. Mas o processo evolutivo não tem nada de casual. Não foi, de repente, por acaso, que a mente humana se juntou do nada. Claro que não. A gente tem nossos parentes mais próximos com uma mente quase tão complexa quanto a nossa. A gente tem outros mamíferos, outros primatas com uma mente um pouquinho menos complexa. E a gente tem todos esses passos. E isso tudo é um registro da evolução atuando, da seleção natural. Rapidinho. Seleção natural não gera complexidade. Essa afirmação, infelizmente, é equivocada. Seleção natural não gera complexidade. Simplesmente, dentro de um grupo de seres... Colocada por parte de quem? Da ciência? Essa afirmação não é científica. Seleção natural não gera complexidade. Porque ela não gera nova informação. Ela não gera. Esse mecanismo é desconhecido pela biologia ainda. Seleção natural apenas seleciona o mais apto e sobrevive. Mudanças que se ajustam a mudanças ambientais, isso acaba permitindo que ele sobreviva e os demais realmente deixem o conteúdo existir. Então, a seleção natural não é capaz de gerar nova informação genética, muito menos complexidade. Aproveitando isso, Carlos... Nova informação genética não, mas não seleção natural, ela surge por outros mecanismos. A seleção natural é puramente um mecanismo que empilha a variação em um mecanismo mais complexo. Ela é você diz que ela não é, a afirmação não é científica, você provavelmente está se referindo à categoria tautológica, certas características tautológicas da seleção natural, como ela geralmente é apresentada. Isso é verdade, mas todo procedimento algorítmico é tautológico. Então a seleção natural, ela realmente é um mecanismo tautológico capaz de gerar complexidade, porque existem os mecanismos de herança. E aí tem algo que o Carlos Rocha, que é sociólogo de Guarulhos, no estado de São Paulo, pergunta ao Nahor, que é o seguinte: para você comentar, a vida humana provém do evolucionismo, enquanto a consciência humana é fruto do criacionismo. Discordo. Para você comentar. Na realidade, eu diria que já foi praticamente explicado a associação entre processos evolutivos com uma mente divina de um Deus criador, amoroso, bondoso, são incompatíveis. Não há como associar realmente processos evolutivos com a ação de um Deus, o Deus bíblico com isso. Agora, pode ser outro Deus, não bíblico. Aí realmente não seria um Deus bíblico. Oscar? Tem uma pergunta aqui do Vendel Lima para o Maio. Vida pode surgir da não vida? Sim, eu acredito que sim. É claro que esses passos iniciais da vida só podem ser feitos por simulações. Hoje em dia se conhecem pelo menos 4 tipos de moléculas relativamente simples capazes de duplicação, ou seja, são autorreplicantes. São polipeptídeos relativamente simples, de 20, 25
aminoácidos, numa ordem muito específica, que são capazes de replicação em condições de laboratório, mas que são condições não incomuns em vários pontos da Terra. Então, eu acredito que, assim, vida surge de não vida. É claro que o que a gente chama de vida e não vida, existe uma certa flexibilidade aí. É a partir dos primeiros mecanismos de herança, é a partir da replicação com herança, é a partir simplesmente de replicação. A gente pode discutir isso. Agora, eu não vejo nenhum problema, conhecendo hoje o que se conhece sobre os processos de metabolismo molecular, em se ter organismos com metabolismo, replicantes e com herança, a partir de precursores que todo mundo diria que são não vivos. Paulo Rafael, de Campinas, do estado de São Paulo, pergunta para você, não, se você acredita em vida após a morte. Vida após a morte. Existem vários modelos. Coerentemente com a minha confiança na fidedignidade da Bíblia, eu realmente me reporto a ela para responder essa questão. Eu creio realmente que pode existir vida após a morte, né? E no contexto bíblico cristão. Existem várias outras especulações a respeito, e eu creio que pela Bíblia realmente o cristão pode ter essa esperança, um dia realmente viver uma nova vida. Quase que eu fiquei tentado a perguntar se evolução após a morte, mas não por Naor, eu ia perguntar para o Mário. Oscar. Existe evolução. Uma pergunta para você, feita pela Ema. Feita por Mário? Ema, para o Naor. Por que acreditar em um criador sem criatividade que desde a explosão do Cambriano explora os mesmos padrões corporais, destruindo-os e recriando-os? Muito bem, você está associando novamente a evolução com o criador. Não existe espaço dentro da religião bíblico-cristã e dentro do criacionismo para as macroevoluções. Microevoluções estão perfeitamente, recomendações gênicas, as modificações microevolutivas, aceitamos, essas são válidas. Mas, de modo geral, nas microevoluções eu posso ter 1 trilhão de microevoluções, mas em nenhuma delas eu vou ter geração de nova informação genética. Pelo contrário, as microevoluções, de modo geral, vindas pelas mutações, elas acabam realmente favorecendo a perda de informação genética. E eu realmente, para ter pequenas mudanças, eu preciso ter geração de criar nova informação genética, a partir dela surgir então novos órgãos. Esse mecanismo realmente, volto a dizer, ele não existe. Não existe nenhum mecanismo conhecido capaz de gerar nova informação genética. Qualquer literatura evolucionista não vai trazer nada a esse respeito. Olha, o Naor, desculpa, eu fiz aquela pergunta anterior sobre vida pode surgir da não vida, que você respondeu afirmativamente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Vida? Pode surgir da não vida? Bem, eu creio que nós seres humanos podemos entender perfeitamente o significado de uma vida. É difícil até definir vida, alguma coisa muito complexa, né? Um ser vivo e um ser morto, que diferença grande existe entre um e outro. Então, eu creio que a vida jamais pode surgir de não vida. Inclusive, o princípio da biogênese, que é da própria biologia, vida só provém de vida. Você queria fazer um complemento? A gente está fechando o bloco, mas dá tempo. Eu acho que, considerando tudo que nós sabemos hoje sobre micro e macroevolução e todos os processos contínuos que se estendem entre um e outro, falar que microevolução não racionalmente se estende a macroevolução é mais ou menos o mesmo que dizer que as leis da gravidade que se aplicam à pedra caindo no chão não são as mesmas que regem o movimento dos planetas. Eu acho que é mais ou menos o mesmo nível de incongruência. Uma das perguntas que aparece aqui, que eu vou fazer logo depois do intervalo, pro último bloco, vai retomar isso. Aí eu queria voltar, claro, esse é o ponto central dessa reflexão entre dois pesquisadores, né, que trabalham com a temática da evolução e da criação, cada um com um ponto de vista que às vezes coincide e em outros momentos ele colide. Diálogos Impertinentes hoje trata do tema evolucionismo e nós agora vamos fazer um intervalo, já voltamos. Voltamos para o último bloco dos Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema evolucionismo. Nessa reflexão, várias questões elas foram feitas, nós temos aqui dezenas delas, as que forem compatíveis de junção nós o faremos, aí trataremos daquilo que couber ainda nesse tempo. Mas tem uma pergunta do Zé Vilmar Rodrigues Sobrinho, de Barra do Corda, no estado do Maranhão, que pede para você explicar, ele diz pausadamente e transparentemente, Deus existe ou não existe? Essa é a pergunta.
Nós estamos aqui. Ele existe. Legal. Oscar? Olha, uma pergunta do Vendel Lima para o Mário. Ele pergunta, a cosmovisão de um cientista influencia as conclusões da pesquisa desse cientista? Olha, é possível você ter um materialismo metodológico separado de um materialismo filosófico. O que é o materialismo metodológico? É você atuar como um materialista nas explicações científicas do mundo, tentando encontrar conexões racionais entre as coisas. E o que é o materialismo filosófico? É quando você acha que isso é tudo que existe. Que o mundo inteiro é regido por isso, inclusive a nossa própria consciência. E que não existe nada além disso, ou seja, não existe o sobrenatural. Essa é a minha posição. Eu, particularmente, nunca tive um conflito entre essas duas visões, porque eu sou um materialista desde que sou muito pequeno. Para mim, a visão materialista da vida, evolucionista particularmente, foi uma grande libertação. Eu me senti extremamente desconfortável com a ideia de ter um ser superior controlando tudo que eu fazia. Isso nunca me foi fonte de gratificação nem fonte de felicidade. Muito pelo contrário. Então eu sou um materialista realmente. Eu me sinto feliz com isso. Eu me sinto pleno com isso. Eu acho que isso é uma visão de mundo que pode ser tão acalentadora e tão gratificante quanto a visão oposta. Eu tenho certeza também que tem pessoas que tiram muita felicidade também de uma interpretação sobrenatural das coisas, de uma interpretação bíblica, ou seja, qual for sua religião. Eu acharia extremamente difícil separar as duas coisas, mas eu acho possível. Dobzhansky, que foi um dos grandes evolucionistas do século XX, um geneticista russo emigrado para os Estados Unidos, ele acreditava em evolução, claro, ele foi um dos grandes contribuidores, ele rezava toda noite para a igreja ortodoxa dele. Então, se ele conseguiu, o grande Dobzhansky, eu acho que é possível. No meu caso particular, pessoalmente, eu acho que não seria possível. Paulo Bufal, de Linhares do Espírito Santo, faz um comentário e diz, citando uma antiga frase, se os cavalos soubessem pintar, os deuses teriam cara de cavalo. Falando da projeção do antropomorfismo, que é muito usual aqui entre nós humanos. O Luiz César Escaveto, de Poços de Caldas, Minas Gerais, manda um e-mail, e ele pergunta a você, ao citar o filme clássico do Herzog, Enigma de Caspar Hauser, se você acha que o domínio da competência linguística é um componente genético, ou dito de outra forma, até que ponto o conhecimento tem uma realidade biológica evolutiva. Para mim. Isso, para você. Olha, eu acho o seguinte, a evolução da linguagem, ela presume a evolução de uma série de características neurais no ser humano que servem como substrato para a evolução da linguagem. Depois que eu tive a minha filha, eu fiquei muito impressionado da maneira natural como a linguagem vem. Ela não é uma coisa, inclusive a escrita. As crianças são curiosas sobre os símbolos, elas perguntam o que aquilo significa aos adultos. E elas aprendem mesmo que você não as ensine. Então eu acho que existe muito de natural na evolução cultural da humanidade, em consonância com a evolução cerebral, que permite que a gente interprete a evolução da linguagem como algo realmente inerente. Embora, é claro, as línguas não estão geneticamente determinadas e talvez nem sequer a linguagem verbal como nós a conhecemos, como nós usamos hoje. Mas eu acho que o substrato para que isso possa se desenvolver evoluiu em consonância com a habilidade verbal, que é uma evolução cultural. A evolução não necessariamente é só biológica, a evolução pode ser cultural. Para mim, evolução existe em tudo. O que acontece na biologia é simplesmente que os mecanismos de herança são bem conhecidos. São os mecanismos moleculares. A gente conhece hoje o DNA, sabe exatamente como se dá a herança em biologia. Em outras áreas, na evolução cultural, a coisa não é tão fácil de se analisar quantitativamente. Mas ela também existe. A gente pode falar de evolução cultural. A evolução das religiões, inclusive. Se você for ver a evolução do cristianismo, a gente vai ver que as igrejas que primeiro se separaram do cristianismo ortodoxo, a igreja ortodoxa da Etiópia, é muito parecida com o judaísmo. Por quê? Porque o cristianismo surgiu como uma seita judaica, que depois se diferenciou. Mas se você for ver os ramos iniciais do cristianismo, eles têm muitas coisas em comum, os tabus alimentares e outros, em comum com o judaísmo. Então, evolução cultural existe também. Só que os mecanismos de herança são diferentes. As partículas que evoluem são outras. Oscar? Eu tenho uma pergunta aqui do Raimundo Costa. Ele queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa dicotomia religião e ciência a partir dos iluministas, porque você mencionou isso antes, que até então as duas áreas do conhecimento andavam juntas e depois se separaram. Por que, ele pergunta? Bom, infelizmente nos compêndios da história da ciência não é retratado essa realidade. Ao nós nos reportarmos a grandes homens da ciência, século XVII, XVIII, mesmo XIX, Copérnico, Galileu, Blaise Pascal,
Johannes Kepler, Newton, especialmente Newton, e outros grandes cientistas, eles realmente eram criacionistas. E para eles não havia essa dicotomia entre ciência e religião. O iluminismo realmente, dos vários ismos, na tentativa de se livrar da imposição religiosa da Idade Média, surgiram. Então o clero, a realeza realmente perderam o poder, e no iluminismo as pessoas passaram a ter mais liberdade. Mas ao mesmo tempo, fugindo daquilo que era religião, mas uma religião não bíblica, porque na Idade Média a Bíblia era escondida, era destruída, era proibida de ser lida, né? Então, simplesmente, não, religião não. Então eu creio que isso foi prejudicial para a ciência, porque ciência, como foi feita naquela época, nunca mais. Hoje os cientistas colocam um pontinho aqui, uma vírgula lá, mas os grandes saltos na ciência foram realmente esses grandes cientistas criacionistas que viveram no passado. E eram todos criacionistas, inclusive biólogos como Louis Pasteur, né, realmente um grande cientista, criacionista, e nós podemos citar outros aí. E essa dicotomia surgiu, inclusive, né, por uma influência do iluminismo, né, algo paradoxo, mas ocorreu. E eu diria que, infelizmente, nós vemos a minha maneira de entender, porque quais são os aspectos morais e éticos que realmente regem a conduta do ser humano? Para a evolução não tem sentido isso. Inclusive, para mim, o maior defensor do evolucionismo atualmente, clássico, é Richard Dawkins. Eu li os livros dele. Mas é interessante que ele procura, de maneira bastante inteligente, colocar realmente as mudanças da microevolução para a macroevolução. Só que ele entra em contradição, fica algumas ideias absurdas. E foi feita essa pergunta para ele, clássica. Qual o mecanismo biológico conhecido, por exemplo, formação de um novo DNA, ou de nova informação ligada ao DNA, esse mecanismo de criação de nova informação, porque DNA não é apenas matéria, é informação. Tem uma grande diferença. O raciocínio reducionista de Dawkins, colocando o DNA como se fosse matéria, isso é absurdo. Informação é uma coisa. O Wagner Moura, de São Luís, no Maranhão, manda um e-mail fazendo alguns comentários, citando Jean Rostand, né, que foi o Prêmio Nobel de Medicina, escreveu uma obra chamada O que Creio, né, que é uma obra muito interessante. Ele é um cientista, ele levanta depois o Wagner a ideia de que um evolucionismo coerente desemboca necessariamente no panteísmo, pois que deve admitir que a matéria sempre existiu, portanto que ela é eterna, infinita, onipotente, e que isso seria mais um pensamento religioso do que científico, né? O Alberto Carmo, de São Paulo, né, ele manda um e-mail perguntando se, não estando aqui o elo perdido, né, fala-se muito, né, elo perdido, parece mais do que lógico, inteligente e racional, deixando de lado o pobre orgulho humano, diz ele, que a transição deve ter sido feita fora daqui desse planeta. O que você acha? Olha, eu acho que não, eu discordo dessa afirmação. Eu acho que se há algum espaço para uma colonização extraterrestre da vida na Terra, ela seria muito, muito, muito antiga. Seria nos primórdios, antes da evolução, da diferenciação celular. Porque o resto eu acho que é bem documentado o suficiente e perfeitamente previsível. Eu acho que o elo perdido entre... Eu suponho que ele esteja falando entre Homo sapiens e o resto do mundo vivo. Os elos existem. Os elos existem. Um chimpanzé, ele é 98% igual aos humanos em termos de sua composição genética. E você, entre os chimpanzés, gorilas, orangotangos, os grandes macacos mais próximos de nós e o homem, existe uma série de fósseis intermediários, que é claro, fósseis são ossos e coisas assim, mas em que todas as características observáveis, eles são intermediários. Então eu acho que o elo perdido existe, ele já morreu, mas ele existiu no passado e deixou seus restos. E se essa ideia de um elo que nos conecte nessa lógica, né, ela agride de algum sentido a noção de criação, não? Porque Darwin foi ridicularizado várias vezes, com muitas caricaturas, dizendo que ele disse que o homem veio do macaco, coisa que ele nunca afirmou, né, mas a caricatura em cima ela foi muito pesada, né, no século XIX. O homem veio do macaco, eu discordaria um pouco dessa afirmação. O homem é um macaco. É um tipo especial de macaco. Sem imaginar. Sim, a noção de piteco. Eu entendo o que você quer dizer num contexto histórico. Claro. Falou-se realmente isso. Né? Eu diria que o mundo dos seres vivos, inclusive a própria matéria, tão complexa que ela é, os próprios seres viventes, é interessante que nós, seres humanos, realizamos proezas. Estamos aqui, esse programa está sendo vinculado para todo o país,
e nós vemos realmente a capacidade humana. Só que essa mente humana, presumivelmente produto da evolução, como alguns dizem, ela não é capaz de entender a lógica da própria evolução. Porque, pela lógica da evolução, as coisas, sem nenhuma interferência, elas vão realmente adquirindo maior complexidade. E vão, existe apenas uma lei da física, essa lei sozinha, a segunda lei da termodinâmica, quando compreendida da maneira correta, ela diz exatamente o contrário. Jamais você vai poder ter realmente as coisas partindo de seres mais simples, uma bactéria, processos evolutivos, gradativamente chegando realmente no ser humano. Isso aí, cientificamente, pela segunda lei da termodinâmica, a física, é impossível. Essa lei fala exatamente o contrário, que ocorre involução. Alguns tentam colocar o Sol como agente externo, atuando aqui, mas o Sol deveria ter uma capacidade, uma inteligência superior à própria mente humana, se ele tivesse capacidade de produzir. Pela segunda lei da termodinâmica, é impossível você, sem nenhuma interferência externa, gerar aumento de complexidade e de maior informação. Essa lei, ela sozinha, ela não permite. A lei segunda lei da termodinâmica se aplica a sistemas fechados, né? Sistemas abertos, ela fica bem mais complexa, que é a área da termodinâmica de sistemas abertos, em que você tem perturbações locais que podem sair muito da previsão de entropia aumentada. Ela localmente pode ser muito diminuída. Mas no contexto geral, a entropia aumenta. No universo inteiro. Mas mesmo localmente, aqui ela pode ser. A Terra é um sistema aberto. Né? Sim, mas com a influência de fora, que teria gerado realmente, segundo a lei da termodinâmica, a mente humana, por exemplo. Mesmo gradativamente. Nenhum processo hoje conhecido, essa lei está em vigor, permite você imaginar. Hoje nós não conhecemos nenhum processo aleatório. Quando se fala em microevolução, você não está ocorrendo a formação de a criação de nova informação. Nada hoje ocorrendo no mundo dos seres vivos permite a geração de nova informação. Então é como se a mente humana, produto da própria evolução, não compreendesse esse processo inverso que ocorreu no passado. Mas a sua interpretação da segunda lei da termodinâmica, a construção de um computador também iria contra ela. Ela está aumentando a complexidade no mundo. Eu acho que... A mente humana está por detrás disso. A mente humana está por detrás, mas ela está aumentando produtos complexos. Né? A mente humana está por detrás. Cabe uma última questão tua, se você tiver. Eu tenho várias, mas a gente está fechando o tempo. Do Wendel Lima aqui, que é para o Naor, dizer aqui que a imprensa tem qualificado os estudiosos criacionistas como pseudocientistas. O senhor concorda com esse estereótipo? Bom, minha experiência pessoal desmente isso. De alguma forma, a ciência que eu desenvolvi, eu creio que não foi nem um pouco prejudicada pela minha visão criacionista. Eu diria que, concluindo, eu vou citar para mim, ele é o maior cientista de todos os tempos. O nome dele, Isaac Newton. O salto que ele deu realmente no campo da ciência, ninguém deu. A própria invenção do cálculo diferencial integral, uma coisa fantástica. O que ele fez, seus escritos. E para Newton, os estudos teológicos eram mais importantes do que a matemática e a física. E no final da sua vida, ele escreveu um livro intitulado Profecias sobre Daniel e Apocalipse. Eu creio que seria bom que as pessoas realmente que não conhecem a Bíblia, antes de rejeitá-la, leiam ela com atenção, como se estivessem analisando, pesquisando realmente no campo da ciência, com a mente aberta. Então, eu creio que algumas pessoas talvez não teriam a liberdade intelectual, o interior que imaginam ter para estudar a Bíblia. Como eu posso contestar esse livro sem conhecê-lo pessoalmente? Mário, para fechar. Eu também concordo inteiramente que a leitura da Bíblia é essencial para se colocar em contexto a mensagem bíblica. E você encontra exatamente evidências de que você não deve interpretar a mensagem bíblica literalmente, que a mensagem é alegórica. Você encontra coisas como a criação da noite e do dia. No primeiro dia de criação é a criação do sol, supostamente um pré-requisito para se ter dia no quarto dia. Você encontra coisas como Noé tendo seu primeiro filho aos 500 anos de idade. Você encontra todo tipo de coisa, inclusive que me levam muito a questionar essa característica bondosa e caridosa do Deus do Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de genocídio e de assassinatos arbitrários, infanticídio. Então eu acho que a leitura cuidadosa da Bíblia, e eu acho que é por isso que a leitura dela foi proibida pela própria Igreja Católica durante tanto tempo, leva justamente a um questionamento de uma interpretação literal. É interessante porque várias vezes aqui, né, tanto o Naor quanto o Mário falaram na leitura da Bíblia, e você mencionou em algum momento até a proibição da leitura. Infelizmente, durante muito tempo, as populações não eram alfabetizadas. Uma grande contribuição, aliás, que o movimento da reforma protestante fez foi trazer a alfabetização, a própria leitura do texto religioso como uma forma de crença e de fé. E é interessante também como o próprio Darwin, né, no século XIX, um homem profundamente religioso, né, publicou as suas pesquisas com uma certa demora
em função do peso que a temática religiosa tem sim no dia a dia. Então, num programa como hoje, o evolucionismo, a nossa capacidade, e agradecer a dois pensadores nesse campo, né, que se situam em pesquisas que buscam estar aclarando um pouco mais a própria compreensão do humano. Nem sempre as posições coincidem, como eu disse antes, às vezes colidem, mas sem dúvida alguma é um mistério fantástico que ciência e religião tentam explicar, trabalhar e, antes de mais nada, os diálogos impertinentes gostam de trazer no nosso dia a dia. Agradecemos.